anúncio do compromisso com Jorge Jesus é feito exatamente a seguir à conquista do título. É no dia seguinte. E, portanto, quer dizer, eu já tinha dito isso há uma semana, que ia acontecer. Não é no dia seguinte, é 2 dias depois. Cerca de 48 o horas. Confirmou o título na quarta-feira. Cerca de 48 horas. E é na sexta-feira. Portanto, foi tudo acelerado em função disso. Eu já a semana passada falava desse assunto. E parece-me que isto prova que Luís Figueiredo está em campanha eleitoral. Porque pegar num avião e pescar um treinador, isto é uma coisa realmente inacreditável. Quer dizer... Não faltam ligações aéreas entre Portugal e o Brasil. Com certeza, quer dizer... Qual é a razão? A razão é porque há outros negócios a fazer, há negócios a fazer com o Flamengo, há conversas a ter com o Flamengo. Essa talvez fosse a única razão, em termos de alguma negociação, mas hoje em dia, como nós sabemos, estas coisas resolvem-se de uma forma muito mais simples. O próprio acordo com Jesus... terá sido fechado por telefone. Com certeza. Portanto, isso hoje em dia... Pelo menos o anúncio foi feito, mas o Figueiredo ainda não estava no Brasil. Isso hoje em dia está tudo facilitado. Obviamente, nós percebemos que há entourage, quer do lado de Jorge Jesus, que hoje já é uma marca e, portanto, tem uma equipa de assessoria muito grande. O próprio Benfica tem uma série de colaboradores a tratar destas coisas. Portanto, eu acho que isto foi claramente... Uma jogada mediática, uma jogada claramente para Luís Filipe Vieira marcar pontos do ponto de vista já de uma campanha eleitoral que eu creio que está em curso. Aliás, a contratação de Jorge Jesus é exatamente nesse sentido. Acho tudo isto um exagero, um carnaval antecipado e mais, quer dizer, há bocadinho eu ia dizer exatamente isto, já para não falar do contexto em que todos nós vivemos. E, portanto, vivendo nesse contexto, fica difícil perceber esta guarda de honra, esta vontade de querer receber o Jorge Jesus, trazer o Jorge Jesus num voo fretado, um absoluto exagero. Eu não vejo isto em lado nenhum. Não vejo isto em lado nenhum. E, portanto, eu só considero que isto tem a ver, só se enquadra em termos daquilo que é uma campanha eleitoral que visa, naturalmente, Luís Filipe Vieira marcar pontos. E achas que é uma escolha, eleições. em alusão ao cartoon que vimos do Carlos Laranjeira, com um adepto do Benfica a engolir não um, mas 3 sapos, com a chegada de Jorge Jesus outra vez para treinar o Benfica, achas que é uma escolha consensual? Não é uma escolha... No universo benfiquista? Não é uma escolha consensual, mas também te digo que estas coisas valem o que valem. Eu nestas coisas também entendo sempre que quando uma direção... Valem mais ou menos em função das vitórias e das derrotas. Com certeza, mas esse é que é o fundamental, que é... eu acho que dito de outra forma, um líder não sendo, deve... como achas, uma escolha consensual. Sim. Uma derrota ou um início... Com certeza. Vá lá, aliás, mais tremido do Benfica pode começar a complicar a vida a Jesus. A questão da entrada na Champions é uma questão vital. Vai ser uma questão vital. Vital em termos da avaliação desta contratação. Eu tenho poucas reservas e poucas dúvidas de que o Jorge Jesus vai apresentar trabalho e, portanto... Mas a bola é redonda e, portanto, também é verdade. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto acabou por ser campeão nacional depois de uma época em que começou muito mal e começou com a eliminação da Liga dos Campeões e as coisas acabaram por encarreirar e, portanto, as coisas são como são. Agora, não tenho dúvida de que há muitos adeptos e sócios do Benfica que não se revêem nesta contratação, mas o futebol é isto. E dirigentes também. E dirigentes também. Não tínhamos dúvida. Há pessoas que vão deixar de se manifestar durante um tempo relativamente a Jorge Jesus. Internamente, pessoas dentro do Benfica. Algumas das quais até podem ir desaparecendo lentamente. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que se há uma coisa que Jorge Jesus vai impor no Benfica é uma seleção de valores no sentido em que só ficam e só se tornam visíveis aqueles
que vão apoiar o treinador de uma forma clara e inequívoca. E achas que essa estrutura já está desenhada na cabeça de Jorge Jesus? Vamos lá ver, essa estrutura começa a estar, pelo menos na cabeça de Jorge Jesus, está desenhada. A questão e já aqui, terá convencido Luís Filipe Vieira? Eu penso que neste momento as conversas devem estar a passar por isso, devem estar a passar basicamente pelo reforço da equipa. Uma coisa que ele conseguiu logo negociar e que foi muito difícil foi a questão da equipa técnica. A equipa técnica para o Jorge Jesus é muito importante e isto também demonstra como o Jorge Jesus é um treinador moderno e atual. Ele sabe que um treinador sozinho não vale nada. Nós estamos a ver, por exemplo, uma coisa que vai ser difícil de conciliar, que tem a ver exatamente com essa estrutura. Nós sabemos, temos ouvido e lido notícias no sentido de compatibilizar algumas figuras que o Jorge Jesus gostaria de ter do Benfica, uma das quais já lá está, Rui Costa, Lourenço Coelho, que já teve um papel muito mais predominante da estrutura do futebol do Benfica. Temos a ver ali José Luís, que esteve na BSAD até há pouco tempo e que se afastou. Diz que em função de um convite que terá chegado do Benfica pelo lado de Jorge Jesus e Luizão. Portanto, é preciso compatibilizar. O que eu acho é que, na verdade, cada vez o Jorge Jesus teve um tempo no Benfica em que dependia dele próprio acima de tudo. Porque a estrutura não tinha sido construída por ele. Ele agora, com uma equipa técnica vasta e polivalente, que está em condições e tem capacidade para o ajudar nas tarefas que são necessárias em termos da gestão desportiva, o que me parece claro é que com estas pessoas, ou com algumas destas pessoas, o Jorge Jesus vai estar mais apoiado. E tudo indica que Tiago Pinto continua. Esse é que é um problema. Essa é uma questão. É que me parece que há cada vez mais relatos nesse sentido. Mas Tiago Pinto é uma opção e é uma escolha de Luís Filipe Vieira. Tiago Pinto, que começou a evidenciar-se como um homem das modalidades, que começou a apresentar trabalho junto de Luís Filipe Vieira, e Luís Filipe Vieira viu junto dele uma pessoa capaz de poder fazer alguma coisa no futebol. Mas Tiago Pinto é um homem mais ou menos desconhecido para Jorge Jesus. E tendo Jorge Jesus um conjunto de pessoas que gostava de ver a cercá-lo, digamos, e a fazer parede relativamente a questões que vão resolver-se na sua periferia, não sei até que ponto é que o Tiago Pinto vai caber. Agora, não tenho dúvida nenhuma que o Luís Filipe Vieira não o vai deixar cair. E, portanto, vai continuar a estar na periferia de Luís Filipe Vieira, provavelmente não numa posição tão exposta em relação ao futebol. E, portanto, são esses ajustamentos que vão ser necessários fazer. E obviamente que dessas mudanças vai depender muito também a estabilidade e o próprio sucesso do Benfica. Falamos de Rui Costa, José Luís, Luizão, são 3 jogadores. O Rui Costa é administrador da SAD. Certo. Mas como é que tanto conhecimento tão próximo pode funcionar à volta de Jorge Jesus? Que papéis é que poderão ter? Terão que ser diferentes. Sim, obviamente tem que ser diferentes. Eu acho que na compatibilização é que está a questão. Não tenho dúvida nenhuma que o Luizão será o homem do balneário, o homem que faz a ligação com os jogadores e, portanto, fica ali numa posição de liderança. Uma espécie de sucessor de Shell? Com talvez, papel diferente, um bocadinho mais ativo, provavelmente mais numa relação mais direta e mais eficaz com os próprios jogadores. O Shell era um diplomata, o Shell era uma voz de conciliação, de resolução das tensões. O Luizão será mais efetivo para questões que não tenham a ver apenas com dar uma palmadinha nas costas nos jogadores, que também precisam, como nós sabemos. E, portanto, eu não sei se haverá espaço para estas figuras que falámos aqui, todas, mas eu também entendo que uma equipa de futebol tem que ter uma estrutura sólida em que cada uma destas figuras tenha um papel, mas que tenha um papel muito claro e muito bem definido para não haver depois, digamos, vale a pena nesta altura, Rui, olharmos para os números da carreira de Jorge Jesus e também para os títulos que foi conquistando. Começando pelos números,
Destacando sobretudo Benfica, Sporting e Flamengo, os últimos 3 clubes que Jorge Jesus representou. As pessoas falam muito, nós estamos a ver aquilo que é a carreira do Jorge Jesus, que tem 321 jogos feitos pelo Benfica e uma percentagem de vitórias significativa, 70%. Estamos a ver também no Sporting, onde fez 158 jogos, 63% de vitórias, e no Flamengo, com 57 jogos, 75% de vitórias. Falta aqui só a ilustração da curta passagem pelo Al Hilal na Arábia Saudita. E faltam outros clubes para onde ele passou. Em relação ao passado mais recente. Mais recente, sim. Mas pronto, estes são os fundamentais, aqueles que foram onde o Jorge Jesus apresentou um trabalho que foi um trabalho impactante, mas obviamente que eu queria dizer que o Jorge Jesus é hoje naturalmente um treinador diferente, desde que saiu de Portugal. Ele que era, digamos, que estava longe de se achar que conseguia adaptar-se a um país estrangeiro, ele teve realmente uma abordagem ao futebol brasileiro notável, é preciso dizer isto. E, portanto, o Jorge Jesus que saiu do Benfica é hoje um Jorge Jesus completamente diferente pelas experiências que adquiriu, não apenas no espaço nacional, porque a experiência no Sporting foi uma experiência também importante a esse nível, do ponto de vista da adversidade, de saber lidar com a adversidade e saber lidar, no caso concreto, com um presidente que foi um presidente problemático, como nós sabemos. Estamos a ver aqui os títulos do Jorge Jesus, conquistou 10 troféus no Benfica, 2 no Sporting e 5 no Flamengo, sendo que, obviamente, que no meio destas estatísticas e número de troféus, o importante, na verdade, sem desprezo pelas outras conquistas, são os campeonatos ganhos, e, portanto, ganhou 3 no Benfica e 1 Brasileirão ao serviço do Flamengo. Mas para dizer que esta experiência no Flamengo é muito importante a vários níveis. É importante na relação que estabeleceu com várias personalidades, com o presidente do Flamengo, com dirigentes do Flamengo, com os jogadores. A relação que estabelecida com os jogadores foi muito importante. Nós temos testemunhado uma série de jogadores a sublinhar o papel importantíssimo que Jorge Jesus teve na mudança de paradigma do próprio Flamengo. O Flamengo passou a jogar de uma forma completamente diferente. E, portanto, o Jorge Jesus adquiriu essa experiência, a relação com os adeptos. O Jorge Jesus era um deus de facto. Era um deus no Brasil. Ele conquistou uma posição ímpar no futebol brasileiro. Ímpar. E no futebol do Flamengo. Uma coisa absolutamente Estamos a ver imagens da despedida histórica. de Jorge Jesus do Flamengo. E eu acho também que este processo que motivou esta despedida foi um processo muito bem construído por ele. Porque tu repara, numa situação potencial de ruptura, ele consegue, com a sua equipa e bem assessorado, e penso que aqui houve ajuda do próprio Benfica. Eu acho que Benfica, Flamengo, Jorge Jesus, toda a entourage à volta da marca de Jesus contribuiu para que não houvesse dano também reputacional, dano na relação, porque aquilo que foi construído no Flamengo, quer dizer, as condições que ele tinha à volta dele, financeiras e não só, quer dizer, não apontavam para uma saída. E ele conseguir sair sem ser em ruptura é uma coisa, de facto, extraordinária, que tem a ver também com a forma como todo este processo foi tratado.